Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Estenda a mão para o lado, abençoe o seu irmão neste momento. Deseje a ele a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Amém. Vou convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Salmo 19. Amém? Todos acharam? Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham, tá bom? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Agora preste atenção nisso. Preste muita atenção no que nós vamos ler agora. Verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você veja que a palavra do Senhor, no verso de número 7, diz assim, olha, a lei do Senhor que é que ela restaura a alma. A lei do Senhor restaura a alma do homem, de cada um de nós. Muito mais do que os tratamentos, não desmerecendo a nenhum deles, que são importantes e ajudam, mas muito mais do que tratamentos, a lei do Senhor restaura a nossa alma. No verso 8 diz assim, olha, que os preceitos do Senhor fazem o que, irmãos? Alegram o coração. Quem está triste nessa manhã? Diga amém. Então, por que estão rindo? Os irmãos foram sinceros. A nossa oração vai ser para que essa tristeza saia e a alegria do Senhor entre. Amém? Nenhum problema em ser sincero, muito pelo contrário, devemos ser sinceros. Mas no verso 8 diz assim, olha, verso 8 diz que os preceitos do Senhor são o que alegram o nosso coração. Verso 9, o temor do Senhor. Tudo isso leva ao temor a Deus, e diz que é límpido, cristalino, o temor a Deus. Porque quem teme a Deus anda na justiça.
Quem teme a Deus anda no caminho reto. Quem teme a Deus foge do pecado. Quem teme a Deus não se associa com o que é errado. Amém, irmãos? Então, o temor do Senhor é límpido. Ele também nos guia, nos dirige pelo caminho da justiça e da verdade. E diz mais aqui, olha, que os juízos do Senhor, no verso 9, né, são verdadeiros e igualmente justos. Deus é justo do início ao fim. Não é? Ele é o alfa e é o ômega. São letras do alfabeto grego. É o primeiro e o último também. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E são mais do que, irmãos, no verso 10 diz assim, olha, são mais do que desejáveis. São mais desejáveis. Desejáveis. Se nós não estamos desejando os preceitos do Senhor, nós precisamos urgentemente reavaliar os nossos conceitos, valores e as nossas prioridades. Se não estamos valorizando os preceitos da palavra de Deus, precisamos urgentemente nos reavaliar. Porque como nós lemos, eles precisam ser, eles devem ser, é uma necessidade, devem ser desejados por nós mais do que o ouro. E esse ouro, olha, puro, depurado. Assim, nós devemos ansiar, né, pela palavra de Deus. O verso 11 diz, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Nós nascemos, crescemos, passamos por uma juventude, temos alvos, objetivos, desejos, anseios, queremos alcançar coisas, sim ou não? Nada de errado. Nada de errado, faz parte da vida. Mas quando você começa a descer a colina, quando você começa a descer a montanha, e dizem, né, os entendidos aí, que até os 35 anos você está subindo a montanha. Né? Passou dos 35, você já começa a fazer curva. E depois é descer. Os teus objetivos, os teus alvos começam a mudar. E a palavra de Deus diz assim, olha, quem guardar os mandamentos do Senhor, quem os desejar ardentemente no seu coração, ao final da sua caminhada, ele vai receber o quê? Como diz aqui no verso 11, uma grande recompensa. E a sua recompensa não vai ser mais os bens dessa terra. Começa a mudar o nosso foco, começa a mudar o nosso pensamento. A nossa recompensa passa, os nossos olhos passam a se fixar mais nas coisas do céu e menos nas coisas da terra. Quem tem um pouquinho mais de idade entende o que eu estou falando. Né? Quando a gente é jovem, tem muitos planos, muitos anseios e muitos desejos. E volto a dizer, não há nada de errado nisso. Mas nós não podemos, o jovem principalmente, não deve se esquecer da palavra de Deus, para que quando for velho, venha a ter contentamento e alegria no seu coração, de ter vivido a sua vida na presença do Senhor. E ele termina dizendo que tudo que há nele, né, as palavras que ele proferir e os seus pensamentos, aquilo que está no seu coração, a meditação do seu coração, sejam sempre agradáveis a Deus. Mas só vai ser agradável se nós desejarmos o quê? Os preceitos do Senhor, que são puros, que são santos, que são mais doces que o mel. Né? Nós seremos livres de grande transgressão e nos encontraremos de modo irrepreensível. Isso é o que Deus deseja para cada um de nós. E eu espero em Deus que nós nos esforcemos ao máximo nessa jornada de fé, nessa caminhada, para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Não são nossos, mas são os objetivos muito maiores do que os nossos, que são os objetivos de Deus para cada um de nós. Feche sua Bíblia, vou convidar você a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer por mais um dia. Senhor, amado Senhor, Deus santo e bendito,
Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus com o poder da sua palavra, criou a terra com as suas mãos, criou tudo que existe, todas as coisas, Senhor, que nós vemos, podemos tocar, Senhor, foram criadas por Ti, até o próprio homem foi por Ti criado, até nós, Senhor, por Ti fomos criados do pó da terra, e o Senhor soprou em nós fôlego de vida, e nos deu vida, e essa vida que o Senhor nos tem dado, não é para que a desperdicemos com as coisas fúteis e inúteis dessa vida, mas para que nós aprendamos e reconheçamos que o Senhor, Ele sim, é Deus santo e perfeito, e seus caminhos são caminhos de justiça, de verdade, de pureza e de santidade. E temos aprendido que andar nesses caminhos, Senhor, é a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor, nestes caminhos. Não nos deixe, Senhor, nos perder o caminho de casa, mas ajuda-nos a mantermos os nossos pés firmes, Senhor, no chão, mas o nosso coração no céu. Nós entregamos, Senhor, nossas vidas nesta manhã no Teu altar. Pedimos a ação poderosa do Teu Espírito Santo no nosso meio. Realiza, Senhor, todas as Tuas obras em cada coração, em cada vida, em cada família aqui representada, pois sabemos, Senhor, que há necessidades que só o Teu Espírito conhece, porque só o Senhor, só o Espírito Santo conhece o íntimo de cada um, os pensamentos, o que vai no coração de cada um. Nós vemos o exterior, a aparência dos homens, mas, Senhor, Tu vês muito além disso, e eu te peço, Senhor, age em favor da Tua igreja nesta manhã, visitando, Senhor, cada coração, enchendo da Tua presença, perdoando os nossos pecados. Faz, Senhor, toda a Tua obra no nosso meio, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória, Senhor. Que aqueles que porventura entraram na Tua casa tristes, nesta manhã, que a partir de agora, Senhor, comecem a ser transformados pelo poder do Espírito Santo, que a alegria do Senhor venha inundar os seus corações. Eles certamente, Senhor, não saiam daqui como entraram, mas saiam daqui louvando e glorificando o Teu nome, porque o Senhor é bom, é justo e é digno de toda a glória. Recebe então, Senhor, os nossos louvores, nossa adoração. Seja agradável a Ti, Senhor, todo esse ajuntamento na Tua presença. É o que Te pedimos, Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Que a igreja do Senhor diga um amém. Amém. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar o Senhor. Deus, som. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia você de casa. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Como disse, a lei do Senhor ela é perfeita e revigora a alma. Quantos aqui estão com a sua alma revigorada? Só com essa pequena mensagem. Deus é bom. Amém? Seus preceitos são justos e dá alegria ao coração. Você tem alegria renovada nessa manhã. Vamos louvar o Senhor com alegria, crendo que Ele ressuscitou e que um dia vai voltar para nos buscar. Amém? Ele ressuscitou. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. Com palmas. Aleluia! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou.
todo louvor, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Aleluia. Nosso Deus está vivo e reina para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar levando e exaltando o nosso Deus. Ele exaltado, para sempre exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Louvemos, oh, aleluia. Ele exaltado, para sempre, Senhor, para sempre. Oh, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Para sempre, para sempre. Oh Senhor, exaltado dos céus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Recebe, Senhor, nossa adoração. Recebe nosso louvor. Oh Deus, que possa estar chegando no trono da Tua glória, Deus. Aleluia. Santo, 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 acima de tudo, de todos. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, bom
está, para sempre reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o seu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Só as mulheres agora. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Todos juntos, aleluia. Tu és Senhor, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, pra sempre reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e aceita entre nós, habita entre nós, Senhor, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus.
Santo Deus, queremos ser santo como Tu, Senhor. Nos capacite, Espírito Santo de Deus, a honrar o Teu nome nesta terra, Senhor. Nos capacita, nos santificar a cada dia, Deus, porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. E a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Pai amado, nos santifica, nos capacita, Deus. Oh, recebe o louvor do Teu nome, Senhor. Recebe a adoração que Tu mereces. Recebe a alegria, recebe o louvor. Santo, santo Deus. Santo, 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 santo. Tu és santo. Tu és santo. Digno de todo louvor. Digno de toda honra, digno de toda glória. Recebe, Senhor, recebe a adoração da Tua igreja. Igreja que Te ama, igreja que Te adora, igreja que um dia Te verá face a face, Senhor. Nos prepara para o grande dia, Deus. Nos prepara, Senhor. Queremos estar contigo eternamente. Queremos gozar da plenitude do Espírito. Queremos, Senhor, estar cheio da Tua glória, Deus. Nos capacita, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche nossas vidas. Enche nossas vidas. Enche nossas vidas, Senhor. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. Oh, aleluia. Vem como em Pentecoste, enche-me de novo, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo, e enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, Que me compreendeu sem nenhuma explicação. eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito
de Deus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Ao Deus da minha vida, que nos compreendeu. Oh, aleluia! Ele compreende. Oh, sem nenhuma explicação. Obrigado, Deus. Sem nenhuma explicação. Oh, Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste E enche-me de novo. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Clame aos céus e peça a Ele: enche-me, Senhor. E enche-me de novo, ó Espírito. Ó Espírito, e enche-me de novo. Espírito Santo é Deus, clame a Ele e enche-me de novo. Oh Senhor, nos enche novamente, nos enche, ó Deus. Queremos ter a plenitude do Teu Espírito Santo, ó Deus. Oh, enche-me de novo e enche-me de novo, ó Espírito. Ó Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem águas que batem nos artelhos, outras nos joelhos, outras nos lombos, mas tem águas que nos encobrem. Que possamos andar na plenitude do Espírito, amém? Abençoa a pessoa que está ao teu lado. Diga algo do teu coração para ela, abençoa a sua vida. Diga que bom que você está aqui esta manhã. Deus te abençoe você de casa, em nome de Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos aqui aos nossos anúncios. Eu troquei de óculos, aí estou me adaptando ainda. Aumentou o grau um pouquinho, né? E aí eu estou me adaptando. A gente, assim que troca, dá uma sensação estranha, né? Você parece que a imagem aproxima, afasta, e dá uma certa insegurança, mas está indo bem, estou enxergando melhor, graças a Deus, com esses óculos. Vamos aqui, então, os nossos anúncios. Campanha do quilo, né? Nós sempre começamos aí os nossos anúncios com a campanha do quilo, enfatizando a importância da campanha do quilo, né? Tem abençoado a muitas famílias aqui da nossa igreja e que estão, no momento, passando por uma dificuldade, né, financeira, e têm sido assistidas aí por essa obra, né, por esse trabalho. E nós sempre lembramos aos irmãos que, quando você for ao supermercado, não esquecer de acrescentar 1 quilo de algum alimento não perecível às suas compras. Bom, pastor, posso acrescentar mais? Graças a Deus. Se você puder dar um pouco mais, fique à vontade. Tudo, com certeza, é bem-vindo e vai estar ajudando a famílias que são cadastradas da nossa igreja e que têm recebido essa ajuda regularmente. Os itens que nós pedimos, né, que os irmãos lembrem de trazer, né, aqueles que puderem, está aí no nosso telão. Eu estou vendo aqui na minha frente, né, os itens. Eles também se encontram nas redes sociais, nas mídias sociais, que é no Instagram e no Facebook. E nós estamos aí com uma necessidade um pouquinho mais urgente desses itens, né, que são açúcar, óleo de soja, né, pasta de dente e sabonete. São itens que nós estamos precisando aí com mais urgência, tá bom? Então, se os irmãos puderem, no decorrer da semana, abençoar a obra de Deus, né, abençoar essas famílias, trazendo um desses alimentos e dando atenção a esses que eu citei, né, açúcar, óleo de soja, pasta de dente, sabonete, vai ser de grande ajuda. Você pode trazer durante a semana no horário comercial de 8 às 17 e deixar com um dos nossos irmãos, né, os funcionários da igreja. Ou, se preferir, você pode trazer também nos horários de culto, deixando na cestinha ali na subida para o berçário. Tá bom? Então, não se esqueça da campanha do quilo, não se esqueça, né, dos seus irmãos e famílias que estão precisando dessa ajuda. Tá bom? Nosso culto de oração também, culto de oração às terças-feiras, né? Nós temos cultos aqui na igreja às terças e às quintas-feiras. Terças-feiras, 19h30, o nosso culto de oração. Temos também uma meditação, está sendo meditada aí a série, né, aos Filipenses, está sendo estudado, né, esse livro tão importante, e você é convidado a estar presente nessa reunião, faça parte, venha orar, venha buscar a presença do Senhor, venha interceder pela igreja, pelas famílias, por aqueles que estão precisando, né? Muito importante. E às quintas-feiras nós temos o nosso culto normal, o culto público, onde está sendo estudado aí o livro de Provérbios de Salomão. Por sinal, tem sido uma grande bênção, né? Oportunidade de você ler todo o livro de Provérbios, aí o pastor André está trazendo aí esse estudo aí do livro completo de Provérbios. Então, aproveite, participe, venha nas quintas-feiras ouvir aí a palavra do Senhor, né? Orar conosco, adorar a Deus e também receber a oração, tá bom? Culto público de quinta-feira às 19h30, no mesmo horário do culto de terça-feira. Bazar, né? Continuamos aí com o bazar. O bazar continua lá atrás? Continua lá atrás, né? Nós temos o bazar, todos os cultos temos aberto o bazar, né? O bazar todos já sabem, né? A maioria já sabe que é para ajudar a igreja nos seus compromissos, nos gastos financeiros, que são muitos, não são poucos, né? Você com certeza deve ter uma certa noção, né? Se não tem uma precisão da informação, mas uma noção de que os gastos com uma igreja desse porte, né? Nossa igreja é uma igreja grande, de muitos gastos, e o bazar tem ajudado aí também a fazer frente aos compromissos da nossa igreja. Então a gente convida você a dar um pulinho lá atrás, tem muita coisa boa,
muita coisa interessante, preço bom, né? Preço barato, está sempre chegando novos itens lá atrás. Dá um pulinho lá, vê se tem algo do seu interesse, né? E adquira aí por um precinho bem módico, né? Bem baratinho mesmo. Teremos cantina também, eu recebi até aqui um anúncio, né, da cantina. Cantinho da Comunhão, né? Chamado Cantinho da Comunhão. E as próximas cantinas, essas cantinas que nós estamos fazendo nesses dias, são dos jovens para ajudar o pagamento do sítio, né? E eles estarão fazendo essa cantina e todo o dinheiro vai ser para ajudar o sítio. Eu gostaria de perguntar se já está no ponto aí o vídeo do sítio. Irmão da cabine, tá no ponto aí o sítio, o vídeo? Amém? Ou não? Ou eu continuo falando aqui? Me ajuda aí, o que eu faço? O que eu faço agora? Continuo dando os anúncios ou você já está com o vídeo no ponto? O vídeo do sítio. Amém? Então é isso. As cantinas, né, estarão sendo feitas pelos jovens para ajudar no pagamento desse sítio aí que a gente vai estar vendo agora. Apaga essas luzes aqui, por gentileza, essa luz principal aqui também, tá bom? Por favor. O sítio é esse aí, ó, que vai estar sendo mostrado. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Amém, amém. Pode acender as luzes, por gentileza. Amém. Está aí o sítio. É esse sítio aí que os jovens vão estar passando o retiro de 2023, né? E as cantinas vão estar sendo feitas por eles para exatamente ajudar, né? Porque o sítio já foi pago, né? Pelo que eu soube, não é isso, Karen Eduardo? Já foi pago? Primeira parcela, né? Primeira parcela já foi pago, mas tem as outras, né? E precisam ser pagas, certamente. E a cantina vai estar ajudando aí, a cantina dos jovens vão estar fazendo por quantos? Direto agora ou vai ser? Os dois, esse e o outro, tá? Ou esse e o próximo, então a cantina está com os jovens, tá bom? Então, ajude, né? O motivo é nobre, né? É muito importante, com certeza, e nós pedimos a colaboração, a ajuda dos irmãos em participar da cantina, indo lá na cantina fazer o seu lanchinho, tendo a sua comunhão lá atrás. Teremos também cantina de doces na frente da igreja para ajudar a igreja da criança. Então, ao final do culto, né, dá uma passadinha na cantina de doces, adquira lá o seu docinho, a sua sobremesa do almoço. Olha só, né? E você estará ajudando com isso a igreja da criança também, que são muitos os gastos lá da igreja da criança, né? Criança é uma bênção, mas a gente tem que gastar também, né? GAT, inscrições abertas para o retiro, já falei, né? Retiro 2023, tem que participar do GAT, né? Ainda referente ao retiro, né? O pessoal tem que estar participando, né? Quem for participar do retiro tem que frequentar o GAT, tá bom? O que falta mais aqui? Sim, congresso feminino, aí, irmã Vanessa Belmonte será a nossa preletora. Tem aqui, ó. Irmã Vanessa Belmonte será a nossa preletora desse congresso feminino. É uma bênção, né? As irmãs, fica aí o convite, né? Tem vaga ainda? Acho que não, né? Acabou, né? Mas com certeza será uma bênção. Que no próximo, quem não entrou nesse,
possa participar, tá bom? Teremos aí então o nosso congresso feminino e doações de sobremesa, né? A gente está pedindo doações de sobremesa para o congresso feminino. Bom, se puder doar uma sobremesa, né, para ajudar aqui na comunhão das irmãs aqui depois do congresso, né, nós estaremos agradecendo, tá bom? Pastor, quem eu devo procurar para falar sobre as doações da sobremesa? O diácono Eduardo e a irmã Karen, tá bom? Ao final do culto, você não vai embora sem falar com eles, tá? É um pedido que nós estamos fazendo às irmãs que estarão participando aí do congresso feminino, de nos ajudarem doando uma sobremesa, tá? Eduardo e Karen vão estar ao final do culto aguardando vocês, tá bom? A classe de batismo, teremos inscrições abertas agora, né? Dia 2/10, dia 2 de outubro vão começar as inscrições para o batismo. Se você ainda não passou pelas águas, está aí a oportunidade de você ser batizado. É importante que você dê o seu nome, importante que você faça o curso, né? O curso vai te tirar algumas dúvidas que você porventura tenha, né? Vai explicar para você o motivo correto pelo qual você vai estar sendo batizado, né? Para a remissão dos pecados. O batismo representa o que? A morte da velha criatura e ressurgindo um novo homem, né? Uma nova pessoa para a glória de Deus. Então você vai estar participando aí também de um curso, tá bom? Para poder passar pelas águas. As inscrições são feitas com o Abraão. Cadê o Abraão? Está aí, Abraão? Abraão está aqui, ó. Tá? Se você não é batizado, você gostaria de passar pelas águas nesse próximo batismo, procure esse irmão simpático aqui, ó. Irmão Abraão, né? Sempre com esse sorriso simpático, dê o seu nome para ele e faça a sua inscrição para a nova turma de batismo, tá bom? 2 de outubro que começa essa turma. Bom, acho que encerrei. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez que eu estou vindo aqui nessa igreja, pastor. Levante sua mão bem alto. Não vou chamar você aqui na frente, não. Fique tranquilo. Mas é a primeira vez que estou visitando, pastor. Tem alguém? Sim ou não? Não, né? Então, as irmãs, obrigado, irmãs. Estamos aqui juntos novamente, né? Congregação do Senhor. Agora sim, chegou o nosso momento de oração, né? Vamos estar agora intercedendo, orando pelas pessoas que estão precisando, né, de oração. E nós temos aqui alguns nomes que foram passados para nós, né, para nós orarmos. A irmã Joselba, não sei se todos conhecem a irmã Joselba, mas a irmã costumava sempre sentar naquele canto aqui, no meu canto esquerdo, né, ali atrás, né. A irmã Joselba está internada, precisando das nossas orações. Também temos aí o senhor Tadeu, né, o pai da irmã Michele, né, que também está precisando das nossas orações. E nós vamos estar orando, né, intercedendo também pelo senhor Tadeu. Ele está carecendo mesmo das nossas orações. Que você lembre desses nomes, né, que eu estou citando aqui, durante a semana, né, quando você for orar, lembre dessas pessoas e de outras que você também sabe que está precisando. Você inclua nas suas orações. Evandro também, esposo de Vera Coutinho, ele já operou, né? Eu soube que ele já operou, né? Já operou, estava precisando passar por uma cirurgia, operar o húmero, né? O braço, mas graças a Deus já operou. A gente vai orar então pela recuperação do Evandro, tá bom? Bom, é isso, são os principais pedidos. Certamente, quando você dobrar o seu joelho para orar, você não vai orar só por esses nomes. Acredito que você tenha outros pedidos de oração para fazer. Então, a hora é essa, a hora é agora. Nós vamos aproveitar, então, para colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Eu convido você a dobrar os seus joelhos. Eu vou estar desligando o microfone e logo depois oraremos juntos com toda a igreja.
Amado Deus e Pai celestial, nos colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, para interceder, ó Deus, pela vida de nossos irmãos, do Teu povo, familiares. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha agir com o vosso poder, Senhor, trazendo cura sobre aqueles que estão enfermos, sobre a Joselba, Senhor, que está internada, Tua filha. Opera o Teu poder na vida dela, Senhor, poder de cura. Também na vida, Senhor Deus, do Senhor Tadeu, que está precisando, Senhor, de um milagre, Senhor Deus. Que o Senhor visite nesta hora, que as Tuas mãos sejam colocadas sobre a vida, Senhor, do Senhor Tadeu, que ele seja curado, Senhor, liberto de toda enfermidade. Abençoa também o Evandro, Senhor, que passou por uma cirurgia. Que o Senhor abençoe esta recuperação. Que seja uma recuperação plena, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todos os demais irmãos, familiares que estão enfermos, pessoas que estão lutando contra o câncer, contra doenças do coração, doenças neurológicas, doenças que não só afetam o corpo, Senhor, mas também afetam a mente, afetam as emoções, pessoas que estão, ó Deus, deprimidas, se sentindo, Senhor, com uma tristeza profunda, que tem, ó Deus, lhes feito muito mal, e nós queremos pedir a intervenção do Teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, curando, libertando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Opera o milagre, Senhor. Ouve o pedido e ouve a oração dos Teus filhos nesta hora. Ouve do céu, Senhor, e envia a Tua palavra, envia o Teu poder. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Nós cremos em milagres. Nós cremos que, como o Senhor operou maravilhas no passado, o Senhor é poderoso para continuar operando as mesmas maravilhas no presente. O Senhor já tem operado, Senhor, e nós temos visto. Mas pedimos, Senhor, visita-nos, visita a Tua igreja, visita as nossas famílias com cura, cura da alma, cura do corpo, Senhor. Visita os lares também, Senhor, as famílias, ó Deus, aqui representadas, as famílias que fazem parte deste rebanho. Ó Deus, traz paz ao coração, ó Deus, dos membros da família, do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da esposa. Restaura, Senhor, famílias e casamentos, traz reconciliação, Senhor, para casais que porventura estejam passando, Senhor, por momentos de turbulência, Senhor, nos seus relacionamentos conjugais. Senhor, traz paz, traz perdão, traz reconciliação, traz espírito de humildade, Senhor Deus, entre os casais. Traz, Senhor, opera uma transformação profunda, Senhor, na mente e no coração do homem e da mulher, Senhor, para que venham caminhar juntos, para que venham abençoar o seu lar, a sua família, os seus filhos. Abençoa as famílias desta igreja, Senhor. Cobre com o Teu poder, cobre com a Tua graça, Senhor. Afasta todo mal, Senhor. Que as nossas famílias sejam abençoadas, sejam prósperas, sejam felizes, sejam frutíferas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os lares, Senhor, representados nesta igreja. Nós Te pedimos, Senhor. Queremos também, Senhor, interceder e pedir por esta nação, Senhor, onde vivemos, onde nós moramos, Senhor Deus, onde o Senhor nos concedeu nascer, a todos nós, nesse país, no Brasil. E nós queremos interceder, Senhor, por esta nação, pedindo que o Senhor venha estar à frente, Senhor, de tudo que há de acontecer, principalmente, Senhor, nessas eleições que estão diante de nós. Senhor, toma frente. Nós pedimos que a Tua misericórdia seja sobre a igreja, que aqueles que porventura, Senhor, têm se envolvido, Senhor, com os negócios desse mundo, ó Deus, venham a cair em si, Senhor, e saber que a nossa união e a nossa unidade, Senhor, não é com o mundo, mas é com Cristo. Que possamos, Senhor, que a igreja se volte para Ti, meu Deus. Que a igreja deixe as coisas deste mundo, as coisas dos homens, e se volte para as coisas de Deus.
porque nosso Senhor Jesus Cristo declarou: o meu reino não é deste mundo, e nós não servimos ao reino deste mundo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, servimos no reino de Deus e não no reino deste mundo. Então, Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos do teu povo, Senhor, para que nós nos voltemos para o Senhor em oração. Muito mais pode, Senhor, as orações que fazemos do que as nossas palavras e atitudes, Senhor. Muito mais as orações. Então, Senhor, toma em tuas mãos esta nação, toma em tuas mãos os rumos, Senhor, que ela estará, ó Deus, seguindo depois dessas eleições. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Entregamos esses pedidos nas tuas mãos. Agradecemos pela tua presença conosco, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem respondido as nossas orações. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Orando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode ficar de pé, sentado. Só uma complementação aqui do anúncio. A cantina hoje, nós teremos lá coxinha, esfirra de carne, joelho, empada de frango e hambúrguer de forno. Bastante coisa, né? Poxa. Coxinha, esfirra de carne, joelho, empada de frango e hambúrguer de forno. Só coisa boa, viu? Dá uma passadinha lá na cantina, após o culto, faça lá o seu lanche, tenha a sua comunhão. Amém. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor neste momento, né? As irmãs já podem vir com os envelopes, né? Eu peço que elas venham da frente para trás. Se você precisar de um envelope, levante sua mão, tá? Que uma das irmãs vai chegar até você. Os irmãos também, o diácono Renato, vão estar passando com as maquininhas. Se você desejar ofertar ou dizimar com o cartão, eles estão aqui, ó, com a maquininha. É só você levantar a sua mão que eles vão chegar até você também. Tá bom? Pega o envelope. É importante nós compreendermos a espiritualidade desse momento, né? O momento dos dízimos e das ofertas é um momento espiritual também, irmãos. Bispo Roberto, falecido Bispo Roberto, ele escreveu um livro cujo título era o seguinte: Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Não sei se você já leu esse livro, mas o livro é uma bênção e explica em detalhes a importância do povo de Deus dizimar e também de ofertar, né? Porque quando nós dizimamos, o que acontece? Nós damos condições das janelas do céu se abrirem sobre as nossas vidas, né? Nós estamos dizendo para Deus: Deus, Tu és mais importante do que os 10% da minha renda. O Senhor é mais importante. Eu sei que quando eu faço isso de coração, não como barganha, não como troca, não, eu vou dizimar porque se eu dizimar, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo outro. Não, simplesmente dizime em obediência, por amor, né? Dizime em obediência, não esperando nada. Creia que Deus é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez, que estão escritas na palavra dEle. Não vai deixar de cumprir a promessa dEle na sua vida se você for fiel, né? E a fidelidade é uma fidelidade de alma, né? De coração. Não é uma fidelidade interesseira. Se eu der, eu vou receber. Se eu der de um lado, eu recebo do outro. Não é esse tipo de fidelidade, né? Nós temos que ter o coração desprendido na obra de Deus, né? Eu, graças a Deus, sou dizimista aqui nessa igreja há quase 40 anos. Quase 40 anos. E eu tenho provado, como está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, eu tenho provado e visto que o Senhor é bom, né? Eu sonhava assim, eu pedi a Deus que eu morei num apartamento durante 28 anos, com um banheiro só, e 3 mulheres dentro de casa. Você já pode imaginar, né? Quem ficava por último na fila? Era eu mesmo.
né? Um banheiro, 3 mulheres, num apartamento de 50 metros quadrados. 50 metros quadrados. Mas agradeci a Deus, né? Porque só pelo fato de ter um teto sobre a cabeça é motivo da gente ter toda a alegria do mundo, né? Deus não nos prometeu riqueza. Deus não prometeu riqueza. Deus prometeu uma vida digna, né? Meu sustento, seu sustento, um teto sobre a cabeça, uma roupa para cobrir a nossa nudez, as nossas vergonhas. Isso está lá. Jesus falou, não andeis ansiosos. Vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai que, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, quando a gente dizima e oferta generosamente ao Senhor, a gente está cumprindo a lei de Cristo, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Eu tenho toda a liberdade de falar sobre dízimo aqui, tenho toda a liberdade. Primeiro porque eu sou dizimista, graças a Deus. Não estou falando isso para vanglória, longe de mim isso, estou dando só um exemplo para incentivar. Se você tem medo, não tenha medo. Maior é Deus, maior é o Senhor para suprir cada uma das tuas necessidades, como o apóstolo escreveu. O nosso Deus suprirá o quê? Todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, cada uma delas, né? E Deus é fiel, Deus tem nos abençoado, né? Muitos irmãos têm testemunhos assim acerca disso. Estou gastando um tempo falando sobre isso, porque eu sinto que é necessário, né, falar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente dá, a palavra do Senhor diz que dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Eu falei da casa, né, do apartamento, que só tinha um banheiro, né, morando com 3 mulheres, né? E eu orava a Deus pedindo, Senhor, que eu possa ter uma casa, né, que pelo menos tenha mais de um banheiro. Porque se der dor de barriga em 2 ao mesmo tempo, um não precisar ficar andando da sala para a cozinha, né? Esperando vaga no banheiro, né? Tu já imaginou? Você tem que ficar... É desesperador, né? Quem já passou por isso é que sabe, né? Pastor é humano, irmão. Pastor não é anjo, não. E aí Deus me abençoou com uma casa aí. Hoje em dia eu moro numa casa aí que tem 1, 2, 3... E um banheiro não funcional, mas é um banheirinho que tem tipo um lavabinho, né? Mas são 3 banheiros, olha só. Agora o mais interessante é que são 3 banheiros para 2 agora. Está sobrando banheiro. Você pode sair, ir para o outro e aí fazer aquela festa, né? Abrir os braços, as pernas do banheiro, agora é só meu. Não divido com ninguém. Abre a porta para ver se tem fila, não tem fila. Oh, beleza, né? Que maravilha. Assim é o nosso Deus, mas foi no tempo dele. Eu pedi. E eu falei para o Senhor, está demorando. Essa casa não chega. Mas chegou na hora certa, e chegou o melhor que Deus tinha reservado para mim e para minha família, né? Minhas filhas aproveitaram durante um tempinho, depois elas casaram, né? Mas hoje elas vão lá com os netinhos e aproveitam lá os banheiros também, amém? Eu vou estar descendo, se você já preparou o seu dízimo, né, sua oferta, eu vou estar recebendo aqui na frente. Depois desse momento, nós vamos orar, os irmãos vão passar com as salvas, aí você vai poder depositar a sua oferta de amor, tá bom? Eu vou estar aqui embaixo, então, se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, eu vou estar aqui embaixo recebendo.
Vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos... Vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos por cada dízimo, por cada oferta trazida à tua casa nesta manhã. Dízimo de fidelidade e oferta de amor, trazido, Senhor, pelos nossos irmãos, pelo teu povo. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, abrindo as janelas dos céus sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas nesta hora, Senhor. Abençoa todos, Senhor. Ó Deus, sem exceção, eu te peço que todos recebam das ricas bênçãos dos céus, que nada venha faltar, Senhor, às famílias desta igreja, que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades, Senhor, e mesmo aqueles que estão passando, Senhor, por momentos difíceis, Senhor, que uma porta de emprego se abra, que uma oportunidade de trabalho, Senhor, venha a ser colocada diante deles por Ti, meu Pai. Abençoa aqueles que já trabalham, têm os seus empregos, que são profissionais, liberais. Ó Deus, abençoa os aposentados, pensionistas, cobre com a Tua graça, Senhor, que a fonte de renda de cada um seja próspera, seja abençoada por Ti. Repreende, Senhor, os gafanhotos, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, Senhor, as pragas, Senhor, que podem, Senhor, minar a nossa finança, Senhor, a nossa renda. Guarda, Senhor, a fonte de renda de cada um, que seja próspera, Senhor. Abençoa aqueles que são empregadores também, Senhor, que tenham suas empresas, prospera, Senhor. Nós te pedimos, mesmo em tempos tão difíceis, Senhor, de tanta escassez, ó Deus, de tanta limitação, meu Deus, nós pedimos um milagre do Senhor sobre toda a igreja, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também a Tua casa, Senhor, que não falte mantimento nesta casa de oração, que não falte sustento desta casa de oração, Senhor. Toca no coração do Teu povo, Senhor. Ó Deus, tira todo medo, toda preocupação, que o Teu povo seja um povo com coração aberto, Senhor, para abençoar a Tua obra. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, agradeço a Ti, Senhor, que esses recursos sejam multiplicados nessa hora, para suprir, para cobrir todos os gastos da Tua casa. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus, que você possa dizer o amém. Amém? Deus abençoe, você pode sentar, os irmãos vão passar as salvas nesse momento. Você pode depositar a sua oferta de almoço, seu dízimo. Se há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao Teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Glória a Deus. Amém. João Batista, certa vez, diz assim, olha, importa que eu diminua, mas que ele cresça, né? Importa que eu diminua, mas que ele cresça. Isso por si só já é uma grande lição para nós. Mas, antes de começar a palavra em si, eu queria
passar aqui uma oferta de emprego aqui, ó, que chegou para mim aqui, ó. Oferta de emprego para açougueiro com experiência. Empresa Sans Club. É aqui perto essa empresa? Não sabe, não. É, né? Sans Club, trazer currículo para o irmão Ventura. Irmão Ventura, esse irmãozinho que está aqui. Fica de pé, por favor, Anildo. Esse irmão aqui, ó, ele está com uma vaga aqui para açougueiro com experiência no Sans Club. Trazer currículo e entregar ele aí, tá bom? Obrigado, Ventura, pode sentar. Dado o anúncio aí, tá? Você se enquadrar, aproveite a oportunidade. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, né? A gente já está no último capítulo, já terminando praticamente o estudo de 1 Pedro, capítulo 5, né? Vou convidar você a abrir em 1 Pedro, capítulo 5, Palavra de Deus. Meu Deus, 10h49. Não vai dar para terminar tudo hoje não, mas 1 Pedro, capítulo 5, agora que eu vi aqui, ó, 10h49. A gente vai ler a partir do... Vamos ler todo o capítulo, né? Que é melhor. É bom que você vai gravar esse capítulo de 1 Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, e, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês, de forma resumida, exortando e testemunhando que essa é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua palavra nesta hora. Abençoa-nos, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra e deixarmos, Senhor, que ela venha fazer toda a obra para o qual o Senhor a tem enviado. Assim eu te peço e eu te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pedro dá continuidade ao seu apelo, né? Pedro fez diversos apelos aqui aos irmãos que estavam dispersos pelas províncias da Ásia. Então, o livro fala muito sobre a questão do sofrimento que essas pessoas estavam enfrentando naquela época. Era uma época de grande perseguição, onde muitos perdiam casas, perdiam empregos, eram perseguidos, maltratados, torturados e até mortos. Então, Pedro escreveu encorajando a esses irmãos, sempre lembrando que nessa terra e neste mundo há o sofrimento, mas existe uma esperança maior para nós, os que cremos em Jesus, existe uma glória que nos aguarda, existe um céu, né, que foi preparado, que está preparado por nosso Senhor Jesus Cristo, para nos receber. Então ele sempre consolava os irmãos, e ele sempre encorajava os irmãos com essas palavras, levando em conta, em consideração, o momento, os dias difíceis pelos quais a igreja passava
naquela época. E ele diz assim, olha, primeiramente, né, ele dá continuidade ao seu apelo, dizendo, primeiramente feito aos presbíteros, que eram os pastores, né, que cuidavam das igrejas locais. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em oportunidades anteriores, né? E agora, a partir do verso 5, né, nós falamos até o verso 4, na última vez que lemos sobre o livro de 1 Pedro, capítulo 5, a gente leu do 1 ao 4. Agora a gente vai dar continuidade do 5 em diante. E no 5 ele continua fazendo apelo também, né? Ele fez apelo aos presbíteros, né? Ele fez apelo dirigindo aos presbíteros, e agora ele está fazendo apelo dirigindo-se aos jovens. E é interessante que esse apelo que Pedro faz é um revestimento, né? Ele pede para que os jovens também se revistam de humildade e sujeição à vontade de Deus. Ele já havia instruído aos irmãos, né, no decorrer dessa primeira carta que ele escreveu 2 cartas. A gente está falando aqui da primeira carta. Ele, no decorrer dessa carta, ele fez apelo aqui, aos irmãos para serem submissos às autoridades. Um dos primeiros apelos que ele fez, para que a igreja, os irmãos fossem submissos às autoridades. Veja, a igreja estava sendo perseguida exatamente pelas autoridades. E ele estava dizendo, irmãos, sejam submissos às autoridades. E por que ele estava dizendo isso? Porque toda autoridade, né, é constituída, né, está escrito. Toda autoridade é constituída por Deus. E não há autoridade que não seja o quê? Constituída por Deus. Então, Pedro ele diz, olha, nós precisamos ser submissos às autoridades, porque a autoridade é constituída por Deus. E ele diz mais, né? O apóstolo escreveu mais. Quem resiste à autoridade está resistindo à ordenação de Deus, está em rebeldia, em franca e em aberta rebeldia contra Deus, o resistir à autoridade. Então ele pediu à igreja, aos irmãos, para serem o quê? Submissos às autoridades. O primeiro apelo que ele faz, né, um dos primeiros apelos, governamentais, né, autoridades governamentais. Isso está lá no capítulo 2, verso 13 ao 17, aqui da carta de 1 Pedro. Também pediu que aos escravos, naquela época existiam pessoas que eram escravas, né? E ele também escreveu a esses irmãos que eram escravos e que haviam se convertido ao cristianismo, ao evangelho. E ele fez o pedido para que eles também fossem submissos a quem? Aos seus senhores, né? Pedro também faz esse apelo aos escravos. Se você encontra no capítulo 2 também, no verso 18 ao 25. E também Pedro faz um apelo às esposas, né? No capítulo 3, verso 1 ao 6, ele faz um apelo às esposas para que sejam o quê? Submissas aos seus maridos. Então você vê que Pedro vem numa escala, né, pedagógica, progressiva, falando a cada grupo que compunha a igreja, fazendo sempre o mesmo apelo de submissão. E é interessante que agora, no verso 5, você lê aí que ele faz o mesmo apelo aos jovens, né? Como nós lemos aqui no verso 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são... Se vocês... Tem alguém na cabine? Se puder botar, por gentileza, ponha o texto aqui, tá bom? Para o pessoal acompanhar, tá bom? Obrigado, querido. Mantenha ele aí aberto aí, tá? Só muda quando eu mudar aqui, aí você muda, tá bom? Vou pedir essa ajuda a vocês aí. No verso 5 ele diz, peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Embora a idade, né, a idade dos mais velhos não deva ser santificada, né, sacralizada, não deva ser considerado como algo sagrado, né, o princípio da honra e do respeito deve ser o quê? Mantido pelos mais jovens. Quem é jovem, diga amém. Tudo bem. Tá bom. Tá bom. Vou aceitar.
Tem gente aí? Tá bom, então. Aham. Aham. Ah. Então, a submissão dos mais, o respeito dos mais novos deve ser mantido diante dos mais velhos. Isso era muito mais comum na época dos nossos pais, né? Acho que na nossa época também, né? Na época daqueles que têm mais de 50 anos, quem não chegava quem sempre chamava o pai e a mãe de quê? De senhor e de senhora. Eu duvido que eu chamava meu pai de você. Eu não chamava meu pai de você, nem minha mãe de você. Eu chamava de senhora, o senhor e a senhora. Hoje em dia, tu, você, o cara, não é? A Bíblia nos ensina a conservarmos o quê? O respeito. E o respeito também é na forma de tratamento, né? Na forma de tratamento também faz parte do respeito. E nós vemos um exemplo aí no livro de 1 Timóteo, você não precisa abrir, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 5, cabine, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2. Me ajude aí, por favor, projetando aqui. Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Instruções do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé. Ele falando, você deve tratar as pessoas, as classes de pessoas na igreja, de forma adequada, de forma conveniente, como convém. Você não vai chamar a atenção de uma pessoa idosa. Né? Você não vai repreender uma pessoa idosa, porque não cabe uma repreensão. Você vai conversar com essa pessoa. Você vai tratar ela com respeito, tanto o homem como uma mulher, as mulheres idosas como as mães, as irmãs, né? as mulheres mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Deu problema aí? Deu problema aí, cabine? Deu problema aí? Sim ou não? Alguém fala comigo aqui? Está passando? Ah, porque eu não estou vendo aqui, tá? Desculpa então, está passando aqui. Ah, tá, porque eu me guio também por aqui pela frente, então o que passa aqui, mas o menino falou que ia botar o horário. Obrigado, irmão. Obrigado, te agradeço aí, tá? Desculpa aí a insistência aí que eu não estava vendo, que estava aqui atrás, tá bom? Na igreja não podemos ter conflito de gerações. Amém, irmãos? Não pode haver conflito de geração. Que conflito de geração é esse? O jovem que não respeita o mais velho. E o mais velho também que não sabe tratar o jovem com sabedoria. Não é porque o jovem é jovem que o mais velho também não vai tratar o mais jovem com respeito. Amém, irmãos? Nós devemos, inclusive, tratar as crianças com respeito. Sim ou não? Não é verdade? Porque criança é um ser, é também uma pessoa. E nós devemos também tratar as crianças com respeito, com carinho. E sabemos que os jovens tendem sempre a não levar em consideração que um dia, né, os mais velhos já foram jovens também. E exatamente por essa estrada, né, que os mais jovens estão passando agora, os mais velhos já passaram. Então já conhecem o quê? Todos os acidentes, todos os perigos, né, porque já passaram por ela, já sofreram. Né, já erraram e acertaram e tem como ajudar e orientar os mais novos nessa nova caminhada para os jovens, né? Não nova para os mais velhos, mas nova para os mais novos, né? Agora, a vantagem dos mais velhos é já conhecerem o quê? O caminho e os acidentes e os perigos. E é interessante que quando os filhos não obedecem os seus pais, né, quando os filhos não obedecem, quando eles desobedecem, né, eles desprezando o ensino, o conselho que os pais dão a eles estão que desobedecendo a palavra de Deus. Porque Pedro escreveu que os jovens sejam submissos aos mais velhos. Não é verdade? Pai e mãe
está dentro desse grupo dos mais velhos, o pai e a mãe. Então, quando o jovem ele desobedece uma orientação, uma instrução do seu pai e da sua mãe, ele também está desobedecendo a ordenança de Deus, o que Deus instituiu para ser obedecido e para ser seguido. E toda desobediência, irmãos, pode ter certeza, é rebeldia. Ah, mas eu não sou rebelde. A partir do momento que você está desobedecendo a um mandamento do Senhor, você está indo contra esse mandamento, não o cumprindo, não dando a esse mandamento o devido valor, você está sendo, eu e você, estaremos sendo rebeldes. E os filhos agem muitas das vezes em rebeldia e infelizmente sofrem o quê? As consequências da sua rebeldia. Porque nenhuma rebeldia vai ter no futuro bênção como colheita. Pelo contrário, né? A rebeldia ela vai ter o que como colheita? Ela vai ter momentos de tristeza, vai ter consequências ruins. Em um patamar mais elevado, quando desobedecemos às ordens do nosso Deus e Pai celestial, estamos agindo em desobediência e com imaturidade. E como eu falei, em ambos os casos há consequências. Quando a gente lê o verso 5 aqui de 1 Pedro, falando sobre a submissão dos mais jovens aos mais velhos, passa por tudo isso que eu estou falando, irmãos. Né? Porque a nossa submissão, isso é um princípio que nós devemos seguir. É um princípio. Os mais jovens se submeterem aos mais velhos. Ao mesmo tempo que nós, como filhos de Deus, olha só, nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. Ou pai e filhos. Deve ser igualmente cumprido esse princípio. Nós devemos nos relacionar com Deus, nos colocar diante de Deus como filhos obedientes, filhos submissos. Você vê como a instrução de Pedro, ela vai alcançando assim, é uma progressão, né, pedagógica, ela vai crescendo. E, por enquanto, Pedro está falando exatamente no relacionamento horizontal, né, dos mais jovens serem submissos aos mais velhos, no relacionamento horizontal. Mas a gente vai ver aqui, no verso 6, acompanhe comigo aqui, ó, que ele agora vai começar a falar de um relacionamento que vertical, primeiro horizontal, entre pessoas, mas agora ele vai falar entre nós e Deus. Você vê que o princípio ele prevalece, o princípio da submissão prevalece, tanto aos que são mais velhos, como prevalece também na presença de Deus. É um princípio estabelecido por Deus. E no verso 6, Pedro escreve, portanto, é uma conclusão, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Pedro então conclui que é melhor se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque é a atitude correta a ser tomada por nós. Os que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus devem também se revestir de humildade no trato com os seus irmãos. O princípio é sempre o mesmo. Não adianta a gente tentar dar um jeitinho, procurar um outro caminho para fazer a nossa vontade. Porque procurar um outro caminho para fazer algo que a palavra de Deus não nos ensina, nos leva para o caminho da rebeldia, da desobediência. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é fácil para a gente achar que sabe mais do que o outro. É fácil a gente achar que é melhor do que o outro. É fácil a gente achar que tem mais qualidades do que o outro. É muito fácil a gente achar isso. É muito fácil a gente se autovalorizar e menosprezar o próximo. É muito fácil a gente se aplaudir. É muito fácil a gente ver as nossas qualidades. E é muito fácil a gente ver os defeitos do outro. Nós somos seres humanos, faz parte, isso está arraigado na nossa natureza humana, por quê? Porque isso faz parte da queda. Como quando Adão e Eva caíram lá, por causa do pecado de desobediência, exatamente foi esse pecado, desobediência, desobedeceram a Deus e caíram, porque achavam que podiam ser iguais a Deus. Né? Então, quando nós achamos que somos melhores que o nosso próximo, que o nosso irmão, que a nossa irmã, somos mais capazes, somos mais inteligentes, eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu sou mais inteligente, você está incorrendo num grave e sério erro.
porque você não está reconhecendo que o seu irmão e a sua irmã faz parte do mesmo corpo que você. Se você é mão direita, ele é mão esquerda. Se você não é nem mão direita nem mão esquerda, mas você é pé, eu quero ver você andar sem o pé. Eu quero ver você andar sem um pé. Ah, porque eu sou pé, eu não sou do corpo. Quero ver você andar sem um pé. Você não anda. Por isso que Paulo fez essa comparação da igreja com o corpo, para mostrar que em um corpo, nenhuma parte é desprezível. Muito pelo contrário, todas elas são necessárias. Corta a ponta do teu dedo mindinho para você ver se não vai te fazer falta. Tira o dedão, polegar do seu pé, para você ver se não vai fazer falta. Se você vai ter o mesmo equilíbrio para caminhar, para andar. Então, quando nós não reconhecemos que os nossos irmãos, eles são tão importantes para Deus e uns para os outros, como nós somos, nós estamos incorrendo em um sério erro. E é interessante que no verso 6, ele fala sobre se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e se revestir de humildade. E é interessante que não basta só a gente se humilhar. Você vê como é que Pedro, ele é o Espírito de Deus usando Pedro. Que não é só você se humilhar diante de Deus, é você também ser humilde horizontalmente com seus irmãos. Porque tem uma parábola que Jesus contou, muito interessante, que ilustra bem isso que eu estou falando aqui. Quando ele diz o seguinte, que havia um rei, e certa vez um homem foi levado à presença do rei porque devia uma grande quantia em dinheiro. E esse homem, diante daquele rei, suplicou e se humilhou e implorou para que fosse perdoado aquela dívida, que fosse dado um tempo para que ele pagasse. Na realidade, o rei acabou perdoando a dívida daquele homem. E ele saiu da presença do rei. Mas quando ele saiu, ele encontrou um conservo dele, que também devia uma pequena quantidade a ele. Ele devia uma quantidade impagável ao rei. Mas ele encontrou um conservo seu que devia uma pequena quantidade. A Bíblia diz, Jesus, contando essa parábola, disse que aquele servo que havia sido perdoado pelo rei, agarrou aquele seu conservo e começou a sufocar ele, dizendo, paga-me o que me deve, senão vou te lançar na prisão. E diz na parábola que aquele conservo implorou também ao seu próximo, dizendo, olha, eu tenho paciência comigo, que eu vou te pagar o que eu te devo. Ele, não. E lançou aquele homem na prisão. E os companheiros daqueles homens, quando viram isso, foram e contaram para o rei. E o rei, muito indignado, mandou chamar aquele conservo, aquele servo dele, melhor dizendo, e disse, olha, servo mau, eu não te perdoei essa grande dívida, e você não deveria ter perdoado também a dívida do seu irmão. Agora você também vai ser lançado lá na prisão e só vai sair depois que pagar até o último centavo. Então você vê a necessidade da humildade vertical, mas também da humildade horizontal. Porque não adianta chegar diante de Deus e pedir perdão se a gente está guardando coisa no coração contra o nosso irmão. Ah, mas é contra o meu irmão da igreja? Não. Alguém da sua família, um vizinho, um colega, um amigo. Não adianta chegar diante de Deus para adorar a Deus se o meu coração abriga mágoa, abriga rancor, abriga ódio, se eu não perdoo. João, lá em 1 João, capítulo 4, verso 20, escreveu o seguinte, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Igreja é lugar de comunhão, lugar de exercermos o amor, o perdão, a misericórdia, a humildade. Cada um aqui na casa de Deus tem uma função, já foi falado sobre isso. Nenhuma dessas funções é melhor do que a outra, todas são igualmente necessárias na casa de Deus. O pastor Hernandes, esse estudo está sendo baseado aí no livro de pregações positivas do pastor Hernandes Dias Lopes,
ele diz o seguinte, escreveu dizendo assim, ó, a humildade é o portal da honra. A humildade é o portal da honra. Como nós ganhamos em sermos pessoas mais humildes? Eu sei que o mundo aí fora, você tem um discurso desse, né? Diante de um mundo competitivo, onde a criança, desde pequenininha, é ensinada para competir, para ser a melhor, para chegar em primeiro, para estar acima dos demais, né? É difícil a gente pregar uma mensagem dessa. É difícil, porque o mundo aí fora prega exatamente o contrário. Né? Que a gente tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor do que o seu próximo. Você tem que estar sempre um passo à frente do seu próximo. Você tem que estar sempre conseguindo os melhores lugares. Ah, pastor, é ruim conseguir os melhores lugares? Bom, é ruim quando isso é uma competição. Né? Quando, para eu chegar em primeiro lugar, eu preciso desprezar os que estão ao meu lado. Porque o meu objetivo, o meu foco é só chegar em primeiro lugar. É só ser o melhor. Isso é errado. Na igreja não funciona assim. Na igreja, como é que nós funcionamos na igreja? Como um corpo. Né? Um ajudando o outro. Um sendo bênção na vida do outro. Um tratando o outro com humildade, com respeito, né, com carinho, dando honra àquele que está ao nosso redor, à nossa frente. É assim que funciona a igreja. Por quê, irmãos? Porque o final do versículo 6 diz assim, olha, para que ele é Deus, em tempo oportuno, faça o que com vocês? Hoje, exalte. A humildade nos leva o quê? A sermos exaltados, não para nos vangloriarmos, mas sermos exaltados para que nós possamos ter assim uma vida plena de alegria na presença de Deus e de contentamento, para uma vida de alegria, de satisfação e de contentamento. Para uma vida de serviço, de ajuda ao próximo. Nós não somos exaltados para nos vangloriarmos, somos exaltados para que a gente possa produzir ainda mais bons frutos no reino e na obra de Deus. Isso é o mais importante. A exaltação do cristão não é para botar ele no patamar da fama, né? Vamos dizer assim, no hall da fama. É para que o cristão ele seja maduro e possa ser usado por Deus. A chave desse versículo é em tempo oportuno. Deus nunca exalta uma pessoa antes do tempo, né? Porque é perigoso você dar uma arma poderosa, dar um AR-15 na mão de uma criança. Ou ela vai se matar, ou ela vai matar alguém que está do lado dela. Exaltar, uma pessoa ser exaltada antes do tempo, ela pode ser o fim dela. Quantas pessoas não subiram, tiveram uma carreira meteórica e logo a seguir afundaram e nunca mais foram lembradas. Pessoas o quê? Que foram exaltadas fora do tempo. E Deus nunca exalta ninguém fora do tempo. É sempre no tempo certo. Quando a pessoa atinge determinado grau de maturidade, quando a pessoa atinge determinado grau de entendimento de como tratar o seu irmão, de como tratar a sua família, de como tratar os seus vizinhos, de como tratar os seus colegas, né? Não com arrogância, não com soberba, mas com humildade. A gente nunca deve escolher, em primeiro lugar, a coroa, né? Porque antes da coroa, antes de sermos exaltados, vem sempre o quê? Vem sempre o sofrimento. Antes da glória, vem sempre a cruz. O maior exemplo que pode ser dado, que foi dado, é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A Bíblia diz que ele foi exaltado e está onde? Assentado à destra de Deus. Mas o que ele passou aqui na terra? O que Jesus passou na terra? Antes da glória veio o que para ele? A cruz, o sofrimento, a coroa de espinho. Então a gente não deve querer, para nós também, sermos exaltados, se
ainda não é o tempo. A gente tem que aprender, a gente tem que seguir a caminhada de fé, sem pular etapas, né? Sem pegar atalhos, mas sempre seguindo o caminho que Deus colocou diante de cada um de nós para seguir, enfrentando as lutas, as dificuldades e sofrimentos, com fé, com humildade, crendo na graça e na misericórdia de Deus, que Ele é poderoso para nos salvar, nos livrar, nos levar para um lugar seguro, de águas tranquilas, como escreveu Davi, né? Leva-me para águas tranquilas, de refrigério, a pastos verdejantes. A gente sempre tem que seguir o caminho que Deus tem colocado diante de nós. Nesse caminho tem espinho, tem sofrimento, mas também tem esperança, mas também tem alegria, tem paz e tem a promessa da glória, a recompensa. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, eu estava lendo essa semana, porque eu gosto de ler o livro de ponta a ponta, né? Eu gosto de ler o livro todo. É bom que você tenha uma visão bem panorâmica dos livros. Eu estava lendo que na noite em que Jesus foi traído, eu comecei a imaginar na minha mente, meditando na palavra de Deus, eu comecei a imaginar, naquela noite Jesus, naquele dia, ao entardecer, Jesus deu instrução para os seus discípulos falarem com o homem acerca do lugar onde eles iam passar essa última ceia. Os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus havia falado. Encontraram um homem, conversaram com ele, e o homem mostrou o lugar onde os discípulos iam passar a última ceia. Jesus passou aquela noite ali com os discípulos, partindo o pão, distribuindo entre eles, e também o cálice. E ele disse: esse pão é o meu corpo dado por vocês, comam dele todos. E ao beber do cálice, ele se diz: esse é o cálice da bênção, da nova aliança feita no meu sangue. Bebei dele todos. Ele disse mais: essa noite, né, um de vocês irá me trair. E os discípulos ficaram entristecidos, dizendo: não sou eu, Senhor. Outro: não, certamente que não sou eu. Aí Jesus falou assim: aquele que come comigo no meu prato. E era Judas Iscariotes que estava presente ali. Quando Judas se levantou, Jesus falou para ele: o que você tem para fazer, faz-o depressa. Os discípulos não entenderam nada, achando que era para comprar alguma coisa no comércio. Mas Jesus estava falando: a traição que você preparou contra mim, vai lá e faz. O que tem para fazer, faz-o depressa. E Judas saiu dali e foi se encontrar com aquelas autoridades lá que queriam matar Jesus. E eu fiquei pensando assim: olha, isso aconteceu durante a noite. Aí Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João para orar num lugar retirado. E falou assim: olha, fiquem aqui comigo e vigiem comigo. E Jesus se adiantou mais um pouquinho e foi orar, dobrou seus joelhos, se prostrou em terra e foi orar. E a Bíblia diz que ele se angustiou e falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Até a morte. E voltou para ver os seus discípulos e encontrou eles dormindo. E falou: poxa, vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora? E voltou a orar novamente, repetindo as mesmas palavras. Até que na última vez que ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo, ele falou assim: olha, agora basta, porque o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E mal ele terminara de falar, chegou Judas. A Bíblia diz que com uma multidão, com espadas, com paus, para prender Jesus. E naquela madrugada, Jesus foi levado ao pretório. Você vê que tudo isso aconteceu de um dia para o outro. Só passou uma noite. Todas essas coisas que ele enfrentou, passou uma noite inteira. Às 9 horas da manhã ele foi pregado na cruz. Depois de ter sido açoitado, esmurrado, cuspido, ele foi pregado na cruz. Zombaram dele, escarneceram e o pregaram numa cruz, às 9 horas da manhã. Meio-dia, a Bíblia diz que os céus e a terra enegreceram, houve trevas por sobre toda a terra. 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus deu um alto brado.
dizendo: está consumado. Entregou ali o seu espírito. A ponto de um soldado romano, vendo todas as coisas que estavam acontecendo, trevas, terremotos, ter falado: este verdadeiramente era o Filho de Deus. O maior exemplo de pessoa humilde é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me resumo na minha insignificância, mais eu vejo que eu dependo dele totalmente. Eu não dependo dele parcialmente, para alguns assuntos da minha vida, alguns assuntos que eu acho irrelevantes. Não, eu dependo dele totalmente. A minha vida e a sua vida também depende totalmente da misericórdia de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. E não existe coisa melhor do que estar nas mãos de Deus. Não existe coisa melhor. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos verdadeiramente seguros. Verdadeiramente seguros. Porque Ele sabe nos proteger. Ele nos protege e sabe nos proteger e nos livrar. E Ele também nos capacita para passarmos pelos sofrimentos que nós temos que passar nessa vida. O Senhor nos dá condições de passar por eles. O sofrimento não é para nos destruir. O sofrimento é para nos forjar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, dar consistência e robustez à nossa fé, para que a gente não seja menino na fé, mas para que a gente seja pessoas adultas na fé, que não vão negar o nome de Jesus na hora que for necessário. Não vão negar o nome de Jesus quando isso for colocado diante de nós. Você não vai negar. Você vai falar assim: não, eu não posso jamais negar o meu Senhor. Os nossos irmãos que viveram no primeiro século, e muitos deles depois, passaram exatamente por isso. Falaram: ou você nega, ou você morre. O que você faria? O que eu faria? Ou você nega, ou você morre. Graças a Deus aqui no Brasil, a gente nunca precisou passar por uma experiência dessa. Eu espero que nunca precise. Eu espero que nunca precise. Mas a nossa dependência de Deus tem que ser nesse nível. Nesse nível. Não dá para terminar, já são 11h26. Vou convidar você a ficar de pé, vamos orar. Vou chamar também os diáconos que puderem, estiverem disponíveis, nos ajude aqui, tá bom? Final do culto, se você precisar de uma oração, os homens de Deus vão estar aqui, vão estar ungindo com óleo, tem óleo ungido ali atrás, vão estar ungindo. Se você precisar de uma oração, venha que eles vão estar orando por você. Vamos orar, feche seus olhos. Amado Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua presença. Obrigado pela tua palavra fiel e verdadeira. Obrigado pelo teu amor leal, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos sustentado com a sua mão poderosa. O Senhor tem estado à nossa frente e nos conduzido através da sua palavra, nos ensinado, Senhor, a como nos comportar, a como proceder no teu reino, Senhor, a como convivermos uns com os outros, a como tratarmos uns aos outros, Senhor, com o devido respeito, dando honra a quem tem honra, ó Deus, tendo um coração humilde, ó Deus, submisso à tua voz, à tua palavra, Senhor, reconhecendo, Senhor, que nós fazemos parte do mesmo corpo, que somos irmãos uns dos outros, fomos comprados pelo sangue de Jesus, todos nós, Senhor, fomos comprados e lavados no sangue do Cordeiro. O Senhor nos fez um povo, o Senhor nos fez uma família de fé. O Senhor nos deu seus filhos e filhas, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos filhos adotados por Deus. Jesus é o unigênito Filho de Deus, e nós somos filhos de Deus por adoção, através de Cristo. Ele nos fez irmãos uns dos outros, para nós vivermos e convivermos em amor, com submissão, com entendimento, com compreensão, reconhecendo que os nossos irmãos são pessoas importantes e que
todos merecem o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho e o perdão também, Senhor, quando assim for necessário. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo o nosso coração, Senhor, para que a gente possa viver um evangelho verdadeiramente genuíno, Senhor, para que ninguém se engane, para que ninguém se iluda acerca de si mesmo, para que ninguém pense de si mesmo mais do que convém, como está escrito. Mas, ó Deus, que venhamos a ter uma vida equilibrada, amorosa, piedosa, santa, justa, vivendo em comunhão, em paz e harmonia, Senhor, com toda a igreja, com todos os nossos irmãos. Abençoa-nos, Senhor. Dá, Senhor, um dia abençoado, um dia de paz, que nos reunirmos na família, no lar. Ó Deus, que lembremos, Senhor, de tratar uns aos outros com respeito, que venhamos a refrear a nossa língua do mal, como disse Pedro, que ao sentarmos para comermos, Senhor, tenhamos cuidado de refrear a nossa língua, para não falarmos contra ninguém, mas pelo contrário, Senhor. Dá, Senhor, sobriedade e vigilância ao teu povo, para que, ó Deus, as bênçãos de Deus permaneçam sobre nós, em nossas vidas e em nossas famílias. Abençoe esse dia então, Senhor, na vida do teu povo, cobre com tua graça cada família. Possamos estar de volta logo mais também, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Abençoa-nos, assim te pedimos e te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Que você diga um amém. Amém. Deus te abençoe, bom domingo, tá? Vá em paz, até logo mais, se Deus quiser, em nome de Jesus. Se você precisar de uma oração, os homens de